Fala galerinha, pessoal, a gente tem que trabalhar o planeta Terra. Já trabalhamos o universo, você viu lá os planetas rochosos, gasosos, mas tem que ter um momento especial para o nosso planeta Terra, né? Ver as características. Que características seriam essas que a gente vai analisar na Terra? Sua estrutura, especialmente litosfera, né? As camadas, crosta, manto, núcleo. Os movimentos, especialmente rotação e translação, o próprio formato também da Terra. Rochas, a gente já vai estar incluindo minerais, os tipos de rochas, as características, origem, formação. Solo, também como se forma o solo, os tipos de solo, se refere à sua permeabilidade também, uso na agricultura, solo fértil, tudo isso é interessante. E também não pode faltar o conteúdo de poluição, que também está relacionado com o ser humano, infelizmente, e envolve vários aspectos da Terra. Tudo isso você vai encontrar onde? Aqui, galera, no nosso canal, Anderson Ciências. Lembrando que a gente vai ter aulas específicas para cada tema desse aí, né? Então, vamos conferir, galera. Então, a água, onde é que a gente encontra a água? Vai falar que é na geladeira não, viu? A gente pode encontrar nos mares. Pode destacar aqui a maior parte. Também nos rios, que é o mais comum, né, na nossa vida. Também nos lagos. Ah, professor, mas nunca fui no lago. Conheça, rapaz. Você vai ver que ele é um pouquinho menor que os rios. Nas nuvens. Às vezes tem casos que a gente chama as nuvens de rios aéreos. Que elas transportam uma grande quantidade de água. Que vai acontecer as chuvas, né? Os lençóis subterrâneos, que chama muito de lençol freático, também armazena água. Não é à toa que o pessoal anda cavando poço, né? Esse poço que o pessoal cava, justamente para procurar essa água nesses lençóis subterrâneos. No ar também tem água. Você fala, professor, água no ar? Sim, o vapor de água, que é a água que vai evaporando, especialmente das poças de água, vai se acumulando no ar. E é o responsável pela umidade do ar. Quanto mais água, vapor de água tiver no ar, maior será a umidade. A umidade ideal do ar é na faixa de 60%. Muitas vezes em locais muito secos, essa umidade fica bem abaixo dos 30%. Já prejudica a qualidade de vida do indivíduo. Nos animais também tem água. A gente vai ver que na espécie humana essa proporção, esse nível de água, ele vai diminuindo com a idade. Um bebê recém-nascido, ele tem uma taxa de água proporcional bem maior do que um idoso lá para os seus 80 anos. As plantas também têm água. A célula em geral tem água, a maior parte da célula é água. A gente pode destacar que tem plantas, como aqui do semiárido, que eles têm a capacidade boa de armazenar água, especialmente na região chamada parênquima aquífero. Então, na superfície da crosta terrestre, professor, não sei onde é que fica a crosta terrestre. Tem uma aula nossa no nosso canal, Anderson Ciências, que tem explicando as camadas da Terra, né, da litosfera, e mostra lá a crosta, ou crosta. É justamente esse local onde a gente está pisando aqui, né, a litosfera. Então, nessa camada, na crosta, tem uma boa quantidade de água. Ela é bastante coberta por água. Mais ou menos o correspondente a 3/4, aproximadamente, 71% da superfície terrestre é coberta por água. A quantidade a gente chama de planeta Terra, mas no fim das contas poderia chamar de planeta Água. Se você olhar nessa ilustração, você percebe que a Terra é praticamente azul. Isso demonstra a grande quantidade de água que existe na superfície da Terra.
E essa parte da Terra que é coberta de água é o que a gente chama de hidrosfera. Hidro, você vai lembrar de água, né? Hidratação. E esfera seria a esfera, para indicar que a Terra tem essa forma esférica. A gente sabe que não é, né? Se você olhar na nossa aula sobre Terra, estrutura da Terra, movimentos da Terra, a gente vê que ela não tem essa forma de esfera perfeitinha, né? Mas a gente considera assim. Composição. Qual a composição da água? Você vai lembrar do nosso velho amigo H2O, que é a fórmula da água. Quase todo mundo aí nesse mundo sabe que a água é H2O. Essa é a fórmula molecular da água. Mas o que significa esse H2O? Primeiro, H2 significa 2H, né? O que seria esse H? É a representação do átomo do elemento hidrogênio. Então tem 2 hidrogênios, que é o H. E o O, tem só um Ozinho ali, né? Então quer dizer que tem um O. E esse O é a representação do oxigênio, do átomo do oxigênio. Então tem 2 hidrogênios ligados a um oxigênio. Se você olhar na ilustraçãozinha aqui, né? Você percebe um oxigênio ligado a ele 2 hidrogênios. Uma ligação chamada covalente. A gente vai ter uma aula sobre propriedades da água. A gente vai mostrar bem essa parte mais molecular da água. Características básicas da água, especialmente da água potável, que é a água que é própria para o consumo. Ela não tem gosto, não tem sabor, a gente chama de insípida, quer dizer que ela não tem sabor, não tem gosto. Ela não tem cheiro, a água não pode ter cheiro, uma água própria para o consumo. Aí você chama ela de inodora, não tem odor, né? E ela também não pode ter cor, a água tem que ser transparente, né? Não tem cor, não tem coloração. Aí você chama de incolor. Então a água potável, própria para o nosso consumo, tem que ser insípida, inodora e incolor. Ciclo da água. A gente sabe que a água ela tem um ciclo de sobe e desce, né? Sobe e desce. Como é que a água sobe, professor? Vai depender justamente das mudanças de estados físicos da água. Geralmente, quando ela aquece ou quando ela esfria, ela muda de estado de líquido para sólido ou para vapor ou gasoso. E essas mudanças é que vão determinar o ciclo da água. E a água, a gente sabe que ela também muda de lugar, especialmente quando ela é carregada pelas nuvens. Então, no Brasil, a gente encontra uma grande reserva de água doce, especialmente na parte subterrânea, que fica abaixo, né, no subsolo. E nós temos aqui o aquífero Guarani, que é considerado a maior reserva subterrânea de água doce do mundo. Viram lá? Como o Brasil tem essa riqueza. Claro que ela tem que ser explorada de forma racional, viu? Não é porque é a maior do mundo, vamos chegar e retirar essa água aí à vontade, não, viu? Ela passa por baixo de 8 estados brasileiros e por países como Paraguai, Uruguai e Argentina. É bem grande, viu? Professor, mas essa grande quantidade de água quer dizer que o Brasil está perfeito, né? Não. O problema não é a quantidade, é a distribuição da água. É como a riqueza de um país, né? O país pode ter a maior riqueza possível, mas se não for bem distribuída, não vai resolver nada. Então, essa distribuição no Brasil
ela não é uniforme, é muito desigual e pode ser resolvida com programas simples, saneamento básico, rede de esgotos, né? Distribuição de água, tratamento de água. A gente vai ter aulas específicas para isso, viu? O que é que prejudica? É quando se ataca as nascentes. A gente pensa que um rio bem grande, a nascente é bem grande, né? Às vezes não. Às vezes a nascente é um local bem pequeno. Tem a água que fica minando, né? A gente chama de olho d'água. Quase sempre é pequeno. E se você destruir aquela região, né? Especialmente a mata naquele local, essa nascente vai desaparecer. Se a nascente, que é o que alimenta o rio, desaparece, o rio também vai morrer. Então é uma questão simples de raciocínio, de lógica, né? Se o rio depende da nascente, destruindo a nascente, você vai destruir o rio. Também tem um fator poluição da água, especialmente por agrotóxicos, esgotos. Tudo isso vai prejudicar a fauna desses rios, por exemplo, do mar, e vai prejudicar lá no final o ser humano, que o ser humano ingerindo esse material tóxico, e esse material tóxico também pode se acumular nas cadeias alimentares e vai prejudicar não só o ser humano, como todos os seres vivos que dependem dessa água. O uso da água. A gente pode reconhecer que a água é um recurso natural, é renovável, porque uma vez que a gente usa, ela não desaparece no ambiente, né? Só que por ela ser renovável, não quer dizer que a gente possa usar em excesso, né? Tem um valor inestimável, tanto é que o valor que a gente coloca na água, muitas vezes é o valor da conta de água, que tem muito a ver com o processo de tratamento da água. A gente não está nem considerando o valor real mesmo da água. Ela é importante para a produção, que seria da agricultura, da pecuária, sem a água. É estratégica para a economia. Um país não vai desenvolver sua economia se não tiver oferta de água para a sua população. É vital para os ciclos biológicos. Imagina a nossa vida, os seres vivos, não tendo água. Os ciclos geológicos, a água, a gente vai ver, por exemplo, na aula sobre rocha, sobre solo, a gente vai ver que a água exerce um importante papel na transformação, no desgaste de rochas e produção do solo, formação do solo. Também, os ciclos químicos. As reações químicas, muitas vezes são desenvolvidas em presença de água. A água é um importante veículo, muitas vezes até solvente, em reações químicas. Então, apesar de a gente reconhecer a importância da água, ainda existe poluição de rios, que vai resultar em poluição também dos mares. Suas nascentes têm que ser preservadas, especialmente mantendo a vegetação. E também evitar o desperdício de água. Como é que a gente evita o desperdício de água? Ações simples no nosso dia a dia. Evitar deixar a torneira aberta, até mesmo o chuveiro, quando a gente não estiver usando, né? Quando estiver se ensaboando, escovando os dentes, fecha lá a torneirazinha. Evitar lavar a calçada, as ruas, que não tem necessidade de lavar uma roupa. Por que você vai jogar água? Uma água que passou por um tratamento, tem até mesmo flúor, cloro, jogar na rua. E os vazamentos também. Os vazamentos de água em casa são o principal veículo para o desperdício. Também aumento na conta de água, né? Que também dói no bolso do ser humano, né? Curiosidades com relação à água. Vocês sabiam que com o aumento da altitude, a pressão atmosférica
e o ponto de ebulição da água diminui. Quem sabia disso? É por isso que locais com maiores altitudes, geralmente as pessoas, né, que passam de um local para outro, um local de baixa altitude para um de maior altitude, reclamam da pressão atmosférica, né? Que essa pressão atmosférica ela é menor, então o ar ele vai ser mais rarefeito. Então muitas vezes quando tem jogos, os times brasileiros vão jogar em grandes altitudes, como La Paz, ou até mesmo Quito, lá no Equador. Eles reclamam muito do ar rarefeito, né? É justamente pela diminuição da pressão atmosférica. A gente sabe que a ventilação ela depende muito da pressão atmosférica, da relação da pressão fora, no ambiente, né? E nos pulmões. E o ponto de ebulição da água, que é a temperatura que a água passa de líquido para vapor. Esse ponto de ebulição também se altera com o aumento da altitude. Por exemplo, em Santos, que está praticamente ao nível do mar, o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. Se você passa para São Paulo, que está mais ou menos a 750 metros acima do nível do mar, essa temperatura já cai para 98 graus. Se você passa para Brasília, que já está a 1.100 metros acima do nível do mar, essa temperatura de ponto de ebulição já cai para 96 graus. Em Quito, que está a 2.850 metros acima do nível do mar, esse ponto de ebulição cai para 90 graus. Em La Paz, aí ó, 3.600 metros acima do nível do mar, essa temperatura, esse ponto de ebulição já cai para 87 graus Celsius. Tem uma curiosidade, né? É bem interessante, é bom saber isso aí também, viu? O que seria orvalho e geada? Claro que isso aqui tem a ver com a temperatura, né? Geralmente a queda da temperatura. Então, quando está frio, geralmente bem frio, né? Muitas vezes pela manhã, a gente observa que folhas, os próprios carros, vidraças, objetos que estão expostos, né, ao ambiente, eles ficam cobertos por gotas de água. Aí você fala, professor, mas é porque choveu. Não, não choveu, sem que tenha chovido. O que seria isso? É essa própria condensação do vapor de água que está no ar, está na atmosfera, pela queda de temperatura, esse vapor de água passa pela condensação e retorna ao estado líquido. Então isso aí que chama de orvalho. A partir de hoje você vai prestar mais atenção nisso aí, né? Agora, se a temperatura estiver muito baixa, geralmente em escalas abaixo de zero, a água ela vai congelar, ela pode congelar, não é mais só ficar no estado líquido não, viu? Congelar sobre as superfícies frias e vai formar uma camada de gelo. Essa camada de gelo é que a gente chama de geada. Então perceba, no orvalho ela não congelou, ela apenas retornou ao estado líquido. Na geada aconteceu a formação de gelo. Então essa diferença é interessante, viu? Neve e granizo, que para a região nordeste são coisas praticamente bem difíceis, né? Especialmente a neve. Então a neve acontece quando as nuvens estão a temperaturas inferior a 0 graus, que é basicamente o ponto de fusão, né, da água. E o vapor de água, ele se condensa, aí, ó,
Olha a condensação. O vapor se condensa, mas em vez de ele voltar ao estado líquido, ele já passa para o estado sólido. Ele vai se transformar em cristais de gelo. Esse cristal de gelo a gente vai chamar de neve. E o granizo é a precipitação, é como se chovesse, né? É uma chuva, só que em vez de cair gotas de água, justamente pela temperatura bem baixa, né? Ela vai cair na forma de gelo, no estado sólido. A gente vai chamar isso de granizo. É bem interessante, né? Então, galera, a gente vai agradecendo a atenção. Essa aula foi bem interessante, né? Qualquer coisa você pode repetir quantas vezes você puder para fixar bem o conteúdo. Pode trazer informações, colocar dúvidas aqui no comentário. Pode também entrar em contato com a gente pelo Instagram, que é também canal Anderson Ciências, e compartilhar essa videoaula com seus amigos, grupos aí de família, para a gente trazer o máximo que puder de inscritos, que esse pessoal, todos nós, precisamos muito de informação. E essa informação é fundamental na nossa vida, né, nosso dia a dia, também para as questões nas escolas, né, Enem. Então, galera, valeu!